Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal do YouTube. E hoje vamos reagir a criminosos idiotas que tentaram atacar policiais do canal Poké. Bora pro vídeo. Na vida, todos nós sabemos que o crime não compensa. Se você cometer algo errado, eventualmente será preso. No entanto, há pessoas que não conseguem aceitar a vida na prisão e, por conta disso, acabam atacando os policiais que vêm prendê-los. Esses momentos chocantes de pura tensão já aconteceram inúmeras vezes e será isso que nós iremos ver aqui hoje. Eu sou o Poké e hoje nós vamos ver criminosos idiotas que tentaram atacar policiais. Então, já vai deixando seu like, clica aí no botão do gostei e também vai embaixo, clica no botão de se inscrever, porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Agora, vamos lá pra gente ver quem são esses criminosos idiotas que tentaram atacar os policiais. Lá nos Estados Unidos, em uma cidade chamada Xenia, um homem tentou se passar pelo pai de uma criança dentro de uma escola do ensino fundamental. Não se sabe exatamente o porquê dele ter feito isso, mas o homem mais tarde, identificado como Ray Durham, se rendeu para as autoridades, caminhando voluntariamente até uma delegacia onde ele contou sua história. Porém, enquanto aguardava na sala de interrogatório, ele avistou uma caneta em cima da mesa, e num momento brusco, ele pegou o objeto para usar como arma e atacar um policial que estava com ele dentro da sala. No vídeo podemos ver o exato momento em que tudo aconteceu, em como o homem parecia muito tranquilo ao pegar a caneta, mas se transformou em um agressor violento num piscar de olhos. Tá, pra que o cara ia agredir o policial? Ele ia agredir a criança também? Put your hands behind your back now. Felizmente, o policial não foi ferido e conseguiu deter seu agressor. Pouco tempo depois, mais membros da corporação chegaram para ajudar durante a contenção. É realmente Ainda bem que teve mais gente pra ajudar. assustador ver como o homem, que aparentava estar cooperando com todo o processo, ter uma mudança tão drástica de comportamento em tão pouco tempo. Jovem alemão. Um homem estava andando por uma rodovia em Maryland, lá nos Estados Unidos, quando foi abordado por um policial. De início, parecia que ele era um morador de rua. Quando o policial solicita seus documentos, ele diz que perdeu faz bastante tempo e se identifica como Carlos. A abordagem de rotina parecia ir muito bem. Carlos se mostra solícito ao responder às perguntas do oficial, até mesmo entregando sua mochila, dizendo que dentro só possuía roupas sujas. Porém, o que o policial não imaginava era que esse homem na verdade é Javier Alemán, que estava foragido da polícia e sendo procurado por tirar a vida de seu colega de quarto, Victor Serrano. Quando ele anuncia que vai algemar o homem, apenas enquanto busca pelos seus dados na central, uma reviravolta acontece e Javier revela que estava com uma faca enorme escondida no bolso de sua jaqueta. O policial precisa sacar sua arma e gritar repetidas vezes, mandando o sujeito se render. Mas ele continua agressivo, se aproximando com a faca. Felizmente, outros 8 policiais chegaram na cena e Ainda bem que teve mais ajuda, né? Vai que aconteceria com o policial? ajudaram a contê-lo com a ajuda de um taser que precisou ser utilizado. Javier então foi levado preso e sentenciado pelo crime que cometeu antes de fugir da polícia e tentativa de homicídio graças ao seu confronto com um policial na estrada. E ainda, por que o policial não atirou nas pernas dele? Seria menos dolorido e eu conseguir mobilizar o cara. Thomas Robinson, um homem de 33 anos de Cincinnati, lá nos Estados Unidos, suspeito de tirar a vida de uma outra pessoa, foi detido no posto militar e estava aguardando um julgamento em uma pequena sala junto de um outro policial que o vigiava. Robinson, que estava sentado em uma cadeira na pequena sala, parecia um pouco tenso com toda a situação. Algo compreensível, sendo ele inocente ou culpado pelo crime, teria motivos para se preocupar. Em um certo momento, um policial chega para algemá-lo à cadeira.
uma pequena medida de segurança para evitar uma possível fuga. Nessa hora, podemos ver como Robinson olha para a cintura do policial avistando sua arma, mas ele permanece parado, aparentemente cooperando com sua detenção. No entanto, quando Espero assim. menos esperávamos, o suspeito age rapidamente, tentando pegar a arma do homem, iniciando assim uma luta corporal, mesmo com sua mão presa à cadeira. Devido ao tumulto, outros oficiais chegaram para ajudar na contenção do suspeito, utilizando um taser. Outros dois, né? E com arma de choque. Ainda bem que teve ajuda dos policiais, como sempre. Ainda bem. Que o acalmou com um choque elétrico. Felizmente, Thomas não conseguiu retirar a pistola do coldre a tempo e ninguém precisou ser baleado. Espero assim, porque pensa numa desgraça que ia acontecer aqui. Na verdade, ali no caso. Brett Prong, um policial de Douglas County, em Colorado, nos Estados Unidos, estava fazendo uma abordagem de rotina, parando um carro na estrada, quando foi repentinamente atacado durante o seu trabalho. Após o veículo parar normalmente, Brad saiu da viatura para conversar com o motorista. No vídeo, filmado por uma câmera acoplada ao uniforme do policial, podemos ver o momento em que ele caminha até a janela do passageiro, vê o motorista e se prepara para dar a volta até a outra janela. Antes que ele pudesse chegar ao outro lado do veículo, porém, teve uma terrível surpresa. O motorista já havia saído do veículo com um enorme rifle em mãos e se preparava para atacar o policial, provavelmente com uma coronhada. Nesse momento, o policial, temendo pela própria vida, abre fogo contra Deion Rivas Maestas. Pô, pra que o cara ia sacar uma arma contra o policial? Pra que isso? Necessidade? Isso não tem, não. Ao mesmo tempo em que caía no chão tentando se proteger do ataque. Deion foi rendido com sucesso, se ajoelhando à frente. Como eu disse, ainda bem que foi rendido. Por sorte do policial também. Bem, se o policial não tivesse esperto, o cara ia levar um murrão da arma De seu veículo antes que algo pior pudesse acontecer. Brad continuou com sua arma apontada para o rapaz até a chegada de reforços, que o ajudaram a prender o homem que tentou lhe atacar. Mais tarde, Deion foi detido e depois condenado à prisão pela tentativa de homicídio em primeiro grau capturada nesse vídeo. Em Bay County, na Flórida, uma policial recebeu o pedido de ajuda de um zoológico por conta de um homem que estava tentando entrar no local sem pagar o ingresso. Chegando lá, porém, a situação parecia mais tensa do que falaram no rádio, com os empregados já do lado de fora gritando por socorro, dizendo que havia um homem violento dentro do zoológico, empurrando outros clientes e funcionários. Aparentemente, o homem que invadiu o local estava procurando pela sua esposa, dizendo que ela era empregada do zoológico. Porém, os funcionários negaram esse fato, enfurecendo mais ainda o indivíduo. Quando a policial descobre a escala da situação, começa a correr seguindo a direção dos funcionários, e ao avistar o homem pela filmagem, podemos ver que ele realmente estava atacando os funcionários. Ele começa a fugir quando percebe a movimentação da polícia, então foi necessário usar um taser para contê-lo. Mas Michael continua resistindo mesmo após o choque. Ele consegue roubar o taser da policial e no processo eletrocuta várias pessoas que ficaram enroladas nos fios da arma. Ele ainda tentou roubar a arma de fogo da policial enquanto outros policiais e seguranças do zoológico o seguravam no chão. O homem, que estava claramente fora de si, precisou ser segurado o tempo todo até os reforços chegarem. Mais tarde, foi identificado que ele estava sob efeito de várias substâncias químicas diferentes, incluindo drogas ilícitas. Bem, isso que dá pra usar drogas. Não use drogas. Tá gostando do vídeo até aqui? Espero que sim. Deixe seu like, se inscreva no canal e dê uma passadinha no Discord, que é de graça, tudo de graça. Tá bom? Aproveite que é de graça.
A câmera de segurança de um oficial em Naperville, lá nos Estados Unidos, flagrou um momento aterrorizante em que uma tragédia quase aconteceu. O policial havia parado um carro como de costume para realizar mais uma abordagem de rotina. Ele já estava conversando com o motorista há algum tempo, cerca de 11 minutos, quando absolutamente do nada, outro carro se aproximou, com um homem que mudaria o encontro rotineiro para outro que deixaria o policial e todos que testemunharam a situação completamente traumatizados. Edward Salmon, que aparentemente era um amigo do motorista cujo veículo policial havia Tá sob efeito de drogas? Não use drogas. parado para inspeção de rotina, pôde ser visto se aproximando no sentido contrário da avenida. Ele para o carro bem atrás do policial, encurralando entre os dois automóveis. Confuso, o oficial pergunta o que está acontecendo e mal tem tempo de reagir quando Edward sai de seu veículo com uma machadinha pronto para brigar. O vídeo que foi divulgado pelo Departamento de Polícia de Naperville está parcialmente censurado devido à natureza violenta de seu conteúdo para não chocar as pessoas. É claro que esse encontro foi muito assustador. Imagina só, você tá lá fazendo apenas o seu trabalho, quando do nada um homem chega e vai pra cima de você com uma arma dessa. E não quero não, ainda bem que o policial reagiu, né, a tempo. Pra ninguém se machucar. Apesar do susto e dos disparos efetuados, felizmente ninguém ficou ferido. Logo depois, Por sorte que ninguém ficou ferido. Por sorte que ninguém ficou ferido. Edwards foi encaminhado para a delegacia onde aguarda julgamento. Um grupo de policiais estava patrulhando as ruas de Nova Orleans, nos Estados Unidos, quando foram chamados para uma situação urgente, envolvendo a denúncia de uma agressão agravada dentro de um complexo residencial. Os policiais entraram no apartamento com muito cuidado, como foram treinados para agir em casos como esse. Durante a filmagem, é possível ver como são meticulosos na abordagem, varrendo os cômodos cuidadosamente sem fazer nenhum barulho. Quando abrem uma das portas da residência, porém, encontram Horace Toppins, que estava armado e imediatamente começou um conflito contra os militares. Nessa ocasião, houve troca de disparos, mas felizmente, apesar do terror nas gravações, ninguém foi atingido por nenhuma bala. O suspeito, Horace, foi condenado à prisão com múltiplas acusações. Que azar do cara é por sorte dos policiais o azar do cara, porque ele foi preso por justa causa. E por sorte dos policiais que eles não foram atingidos por tiros. Incluindo a tentativa de homicídio de todos os policiais envolvidos na operação. Leah Barker não pareceu ter problemas mentais quando era criança. Ela se graduou na escola com boas notas e seguiu sua vida, tornando-se mãe de uma bela criança. Porém, mais tarde, nos seus anos de faculdade, a família de Leah percebeu que algo estava errado. Ela vinha sofrendo com transtorno de estresse pós-traumático e esquizofrenia paranoica. Diante dessas dificuldades, Leah passou por vários tratamentos e fez um tour por vários hospitais psiquiátricos, sendo internada e liberada em múltiplas ocasiões. Putz, que azar hein? Coitado da moça. Após perder a guarda de sua filha, ficou claro que Leah deveria morar em um lugar apropriado para sua condição, com segurança para seu próprio bem, o que poderia ter evitado o que aconteceu nessa filmagem. No final da tarde em Jacksonville, o amigo de Leah, que morava junto com ela, ligou para a polícia, pedindo ajuda pois ela não queria tomar suas medicações, deixando-a assim agressiva. Elizabeth foi uma das primeiras a atender a ocorrência. Quando bateu a porta de Leah, ela saiu rapidamente com uma faca enorme que utilizou para atacar a policial. Elizabeth pediu para ela largar o objeto, mas ela se aproximou de outro policial com a arma pronta para atacar e precisou ser contida. Get on the ground! Get away from that knife! Felizmente, após os disparos que eram de balas de borracha, Leah foi contida e encaminhada ao hospital. Que sorte que era de bala de borracha, não bala de verdade. Depois do incidente, tanto as autoridades quanto os profissionais de saúde começaram a prestar mais atenção na Leah, que hoje recebe os devidos cuidados psiquiátricos. Espero assim, né?
Em Minnesota, nos Estados Unidos, a divisão policial especial responsável pela busca e apreensão de narcóticos informou aos patrulheiros da região sobre um veículo que possivelmente transportava substâncias ilícitas. Não demorou muito tempo para uma viatura avistar o carro e iniciar uma abordagem. Durante o questionamento, ficou claro que os 4 ocupantes do veículo estavam sob o efeito de uso de drogas, pelas suas respostas confusas e também características físicas como olhos vermelhos e boca seca. Os policiais pediram para todos saírem do carro. Apesar do motorista obedecer, os outros ocupantes resistiram à abordagem, dando assim uma oportunidade para o motorista retornar à direção e iniciaram a fuga da polícia. Após horas de perseguição, armadilhas na estrada e vários encontros que quase terminaram no carro capotando, os suspeitos conseguiram despistar os policiais e fugiram de seu campo de visão. Porém, a central de polícia conseguiu rastrear o GPS dos suspeitos. Após identificarem a rota do carro, aguardaram entrar em uma zona rural para evitar o envolvimento de civis em um possível confronto com os passageiros. É tão mais fácil obedecer à polícia, sendo que a maioria é honesta? Vai, pelo amor de Deus. Aguardar o carro chegar em uma zona rural foi uma boa decisão, pois apesar dos policiais conseguirem parar o veículo e cercá-lo com armas de fogo, o motorista ainda reagiu com sua própria arma, escalando a situação para uma troca de tiros. Apesar do momento assustador, ninguém se feriu e todos os suspeitos foram presos. Por volta do meio-dia, em Los Angeles, na Califórnia, uma viatura patrulhava as ruas da cidade quando viram um homem apontando uma arma para os policiais. Nas imagens, que são uma mistura de gravações de câmeras de segurança da viatura, da câmera acoplada ao uniforme dos policiais e de câmeras públicas de vigilância, podemos ver José Delgado causando perigo ao público e principalmente aos policiais. Tá bom, o que o cara ganha atirando na polícia? A morte? Não se sabe exatamente o motivo dele ter ficado violento assim com os oficiais, pois aparentemente não tinha nenhuma relação com eles. E também o exame toxicológico não revelou nenhum uso de substâncias químicas. De toda forma, Delgado abriu fogo contra a viatura, iniciando um terrível confronto que se estendeu pelas ruas do bairro, envolvendo diversas unidades policiais. Hey, stop right there! Stop right there! Come here, bro! Get down! Ele alterna entre fugir e enfrentar os oficiais, não deixando claro suas intenções. Porém, eventualmente conseguiram rendê-lo, utilizando um taser, após o Delgado largar a arma enquanto fugia em uma rua. Felizmente, ninguém ficou ferido durante as múltiplas trocas de disparos. A comunidade de Phoenix, no Arizona, passou por momentos aterrorizantes, quando um homem estranho foi visto rondando a região com um enorme facão em mãos. Diante disso, as autoridades foram notificadas. Pô, com um facão, é claro que isso é meio suspeito, né? Pra que o cara foi ter um facão na mão? E correram para o local para apartar qualquer conflito que pudesse acontecer. Avistando o homem, os policiais pediram para ele largar a arma, alertando que iriam atirar nele caso ele não obedecesse. O sujeito parece não falar inglês, já que ele respondia espanhol. Nesse momento, podemos ver pela câmera acoplada ao uniforme policial que ele decidiu trocar sua tática, pegando uma espingarda no porta-malas da viatura e recarregando com munição não letal. Mais uma vez, o homem misterioso foi alertado para largar o facão, mas em vez disso, ele se aproxima a passos largos de outro policial, então eles não têm escolha a não ser usar balas de borracha. Get back! O suspeito não foi identificado, provavelmente por motivos jurídicos envolvendo sua nacionalidade, mas a suspeita é de que ele era um imigrante ilegal nos Estados Unidos. Devido a isso, seu rosto foi censurado nas imagens cedidas pela polícia. Bem, o cara também pediu. O cara pediu. E sua identidade também não foi revelada. O homem, porém, foi levado ao hospital com lesões não fatais e aguardou liberação para seu julgamento. Ninguém se feriu, afinal de contas utilizaram balas de borracha para conter o indivíduo, e ele sim acabou se dando mal, afinal de contas ele estava ilegal em um outro país e ainda por cima arrumando confusão. Esse é o vídeo desse... Bem, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado e tchau.